Um, dois. Não, calma aí, Chico. Por isso que eu estava coisando, você estava disperso. Você não quis ajudar aqui, né? Eu já pedi você. Achar a esperança? Eu estava coletando, né? Não, coloca só esperança. Não, eu coloquei, ó. Não, só esperança. Não mesmo. Vai apagando. Olha lá, ele vai aparecer. O que foi esperança, ele vai aparecer. Tira esse A aqui. Vem até aqui com o mouse e tira esse A. Vai. Ah, é que ele tá tendo aqui esperança. A esperança, cadê o Cecília, né? Isso, vai apagando do lado e eu sei. Ali, tá bom. Aí. Cadê o Cecília? Agora não, calma. É um desses aqui. Como chama? Esperança de Jesus? Então, eu quero achar. Vem aqui, ó. Eu quero achar esse CD aqui. Esperança. A única esperança agora. Caminho, agora. Muita esperança, É para pequenos grupos. Eu marquei atrás, Esperança Jesus, cânticos para pequenos grupos. Vou puxar aquele lindo, tão bonito. Aqui, ó, Esperança é Jesus. Bate aqui. Toma. Bate aqui. Ah, achou ele. Esperança é Jesus. Não, mas não é essa música. Nossa. Eu quero aquela. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trabalhou. Nossa, eu achei agora, não pode perder, não tem intimidade. Põe isso aí que eu vou achar pra você na internet. Bora. Tá difícil. Deixa eu escutar aqui, peraí. Como que é aquele lá? Aí, fala um pouquinho. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se Vai dar 7 horas. Já dá 7 horas, não sei se você... Falei pra você me ajudar naquela hora, você não ajudou? Nessa demora aí. Deixa eu ver. Esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de
nossa luz entre espinhos, a esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução, a esperança é Jesus. Nossa luz entre espinhos, a esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução, a esperança é Jesus, a esperança é Jesus. Esse era o que estava cantando agora? Não, então não é essa não. Tem um monte de coletânea, não tem? Tem. Não, vai aqui de novo. Vai essa aqui. Você achar o que eu estava cantando na rua? Fica aí. Não, porque não tem internet, né? O que é que vocês estão achando aí? Israel, meu Deus é o supremo rei. Fechou a boca dos leões para salvar Daniel. Meu Deus é o supremo rei. O mesmo zelo que ele tinha por seu povo é o zelo que ele ainda
tem por nós. Por isso sei que estarei sempre seguro, pois meu Deus é o supremo rei. Meu Deus é o supremo rei dos reis e reina com seu poder. Uma boa noite para todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração, né? Você que está em casa também, né? As crianças, no caso, as pessoas de idade que estão em casa assistindo essa live. Que Deus possa abençoar vocês, né? Nós vamos começar o culto. E nesse momento nós vamos louvar o nosso Deus, né? Com o hino 91 do Inário. 91 do Inário. Não, 91. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mau escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mau escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mau escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Amém. 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 Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Que Deus abençoe a semana de todos vocês. Estamos começando uma semana, começamos ontem
a partir do pôr do sol, mais uma semana. E até aqui, Deus nos guiou, nos ajudou, nos alimentou, nos deu saúde. Senhor Deus, que maravilha, né? Deus é maravilhoso. Você que está em casa também, nos acompanhando pelo Facebook, da mesma maneira com que estamos aqui adorando a Deus, você também no seu lar adore a Deus. YouTube e Facebook e ASD Cidade de São Jorge. Queridos irmãos, nós viemos aqui para adorar a Deus. E em pé eu peço que nós adoremos com o hino 134. Jesus voltará, a todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará, breve virá, breve Jesus voltará. Ide as nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará, gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales, o som ecoai, breve Jesus voltará. Ondas do mar, a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Amém. Amigos irmãos, colegas, amigos visitantes, você que está em casa também, vamos ajoelhar para nós falarmos com Deus. Amado Deus, Pai eterno, não é a primeira vez que nos direcionamos a Ti, para que dessa maneira carinhosa nós conversarmos. Senhor Deus, o Senhor é poderoso e permite que pecadores como nós direcionemos a palavra a Ti. Somos gratos porque sabemos que o Seu perdão vem imediatamente. Por isso, Pai querido, clamamos a Ti que nos lave no sangue do Cordeiro, Senhor. Abençoe a cada um aqui presente. Somos todos pecadores, Pai. Viemos aqui com o propósito de adorá-lo. Mas precisamos, Senhor, do Seu perdão. E eu aqui, dentro dessa oração, representando a todas as pessoas aqui presentes,
e também aqueles que em casa estão de uma maneira virtual. Peço, Pai querido, que perdoe o pecado de cada um. Nós somos pecadores e não somos bons, nós somos maus. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Muito difícil para entender essa compaixão e a graça que vem de Ti. Por isso agradecemos, não somos merecedores nem dignos de nada, mas a Sua mão santa, a Sua compaixão e misericórdia chega até nós, nos acalma. Senhor Deus, temos uma semana que não sabemos, é desconhecida para nós. E clamamos a Sua santa proteção a cada passo que a cada família dos seus representantes aqui derem. Senhor, proteja cada um no trabalho, aquilo que comerem, aquilo que se vestirem, aquilo que andarem pelo mundo. Senhor, proteja cada um. O Seu Santo Espírito, Senhor, que vá com cada um, intuindo a cada um aquilo que deva fazer, o caminho que deva seguir. Seremos tentados, passaremos por perigos, mas por favor, Senhor, nos dê livramentos nessa semana e abençoe os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos velhos também. Por favor, Pai, abençoe a todos. Carecemos grandemente da Sua misericórdia. Por Jesus Cristo, Senhor, eu agradeço. Mas peço minha última bênção para hoje, que é para o Alisson. O Alisson se propôs a falar da Sua palavra, mostrar como que é o seu caráter, como que é o seu amor santo em nossas vidas. Seus ensinos são preciosidades. Somos agradecidos por isso. Então eu peço, Senhor, que por favor o unja nesse momento, para que ele não fale de si próprio, mas sim intuído pelo Santo Espírito, iluminado pela Santa Palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, agradecidos somos. Amém. Amigos e irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela também é preocupada com a alimentação, com a saúde, com o bem-estar de todo o seu povo. E todos os domingos nós temos um momento da saúde, ao qual é dado algumas dicas, me permitam falar assim, dicas de saúde que podem mudar completamente a nossa vida. Então eu peço que aproveitemos esse momento e vamos aprender. Eu vim de uma região rural e eu sempre mantive uma vida bastante ativa lá. Aí quando eu cheguei aqui no NASP, eu passei a ficar mais tempo sentada, então eu senti necessidade de fazer um exercício que exigisse mais do meu físico. Com isso eu passei a ter o hábito de correr. Primeiro eu comecei caminhando, mas eu não batia muito com o meu ritmo, aí eu comecei a correr e desde já continuo nesse hábito. Eu corro todos os dias da semana, mas alguns em diferentes horários. Em média, 50 minutos, 45. É tudo aqui no NASP, os exercícios que eu pratico. Geralmente são 2 voltas. Aí quando não dá muito tempo, eu só dou uma. Eu tenho um horário para tudo, porque senão não dá tempo. É muita coisa que eu tenho que fazer.
Agora, antes eu corria de tarde, agora eu estou mudando para de manhã e estou vendo mais benefício, porque é mais calmo, mais tranquilo. Então eu acordo, faço minha corrida, tomo café da manhã, vou para a faculdade. No período da tarde eu trabalho no Centro-Oeste como bolsista. Aí no momento eu estou trabalhando com catalogação de fotos. Para isso eu preciso fazer pesquisas em vários livros, inclusive na revista Adventista Digitalizada. Passo quase o tempo todo sentada. A atividade física também ajuda bastante no meu trabalho, porque eu fico mais animada para fazer as coisas, ela me dá mais disposição. E eu dedico a noite para estudar, então é geralmente das 7 até as 10. São 3 horas de estudo. Eu acordo bem cedo para praticar exercício físico e eu não sinto muito sono. Eu acredito que quando eu pratico exercício, o meu sono é mais restaurador, então o que eu durmo é como se fosse eu ir num posto de gasolina e me abastecer bem. Eu faço o 6º semestre de Arquitetura e Urbanismo e o curso exige muita prática, eu faço muito projeto, então é muito tempo usando o cérebro, sentada, e a corrida me compensa mais pelo lado físico e junta com essa parte que eu fico mais sentada, então isso faz com que meu cérebro funcione muito bem. A atividade física, muita gente que acha que é só para o coração, né, que é importante, mas a atividade física é bom na vascularização do corpo todo. Então, quando você faz atividade física, você vasodilata todos os vasos do corpo para facilitar a recepção de oxigênio e energia. E isso acontece no cérebro também. Então, o nosso cérebro fica mais oxigenado e ajuda na memória, as pessoas têm uma melhora na memória, no funcionamento, no raciocínio. A gente percebe que as doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, elas têm uma menor incidência em pessoas que praticam atividade física. Então, se você conseguir tirar 20 minutos para fazer atividade física, eu não tenho dúvida que você vai ter um desempenho melhor na próxima hora de estudo do que se você não tiver feito. Então, a atividade física é quase como um doping natural, né? Se eu puder falar assim, que é um termo ruim, mas é um doping natural para o cérebro. O curso de arquitetura ele exige bastante criatividade e essa criatividade mesclada com o exercício físico é uma combinação perfeita porque gera um ânimo grande, a mente ela fica mais turbinada e você parece que tira o máximo de proveito da sua mente para os trabalhos e projetos do meu curso. As minhas notas são boas, realmente. É tudo fruto do que eu faço, minhas notas. Eu sempre corro atrás das coisas. É uma questão de transpiração, de ir atrás. E a corrida, ela me dá um ânimo muito grande para isso. Não só uma corrida, né? Mas minimamente uma caminhada aí para nós é algo importante, né? Eu estou devendo, viu? Eu estou devendo. Nós estamos num momento de adoração e nesse momento nós também temos um momento onde nós podemos adorar com ofertas e dízimos aqui na nossa igrejinha. Nosso Deus, que o Senhor continue abençoando teus filhos para que possamos ter condições de trazer o dízimo e a oferta. A gente sabe que estamos vivendo nos últimos dias e o Evangelho tem que ser pregado a todo mundo. E nós temos que ter recurso para que o Evangelho possa penetrar em todas as partes da terra. Abençoe o pregador dessa noite, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Bem, nós iniciamos uma série aqui na Igreja da Cidade de São Jorge, Igreja Adventista, uma série de parábolas de Jesus. E nós já falamos algumas, né? A parábola do semeador, das 10 virgens. E hoje nós vamos ter uma parábola maravilhosa, que é a do bom samaritano.
Aliás, o nosso pregador está aqui, o Alisson. O Alisson vai passar a palavra para nós, mas o Alisson vai explicar também por que o bom samaritano, né? Porque tem o mau samaritano, por acaso? Por acaso? Ou existe o bom judeu e o... Né? Então, nós precisamos entender tudo isso, viu, Alisson? O bom samaritano, né? Puxa vida, hein? Deve ter o mau samaritano, deve ter o mau andreense, deve ter o mau cristão, deve ter o bom cristão. Eu acho que existe um equilíbrio, né? Os contrapontos, não é isso? O Alisson é uma pessoa, é uma pedra preciosa que está em plena lapidação e que Deus seguramente está te usando, não vai te usar, já está te usando muito. Deus te abençoe, Alisson. Obrigado, irmão Walter. Boa noite. Então, como é que estão aí o final de semana? Foram bem? Como o irmão Walter falou, a gente iniciou aí uma série chamada Parábolas de Jesus. Todos os domingos aqui teremos essa série. Não sou só eu que vou pregar, né? Por exemplo, domingo passado o Jobson pregou sobre a parábola das 10 virgens, encantador, né? Cada ensino de Jesus impressionante, né? E de forma simples, né? Então, hoje eu trouxe uma parábola diferente, né? O bom samaritano, né? Mas muita gente não entende muito, né, sobre o bom samaritano. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração? Curvem suas frontes e oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais este domingo, agora em Tua presença, o início da semana. Nós te pedimos que essa semana o Senhor esteja conosco, fisicamente, espiritualmente e também através do estudo da Tua Palavra. Nós te pedimos também, Senhor, que abra os nossos corações para a aceitação da Tua Palavra agora. Que o Senhor venha a me usar e que eu não use palavras minhas nem do inimigo, mas que sejam Tuas palavras. Estas são bênçãos que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, não há dúvida que, como o irmão Walter aí falou, será que tem o mau samaritano, o mau judeu, o mau andreense, né? A gente irá descobrir. Mas não há dúvida do momento em que estamos, né? Estamos vivendo aí em um mundo onde está sendo dominado pela cultura do eu, do próprio eu. O materialismo, a gente está buscando muito materialismo, comprar isso, comprar aquilo, tal, e estamos nos exaltando demais. A competição para vencer, ser o melhor, ser o primeiro, ser o mais importante, leva o ser humano a buscar as suas conquistas a qualquer preço. Inclusive, se a gente olhar para a floresta amazônica, por exemplo, a gente vê como é que está o estrago, né? A gente está atacando até o próprio meio ambiente para elevar o nosso eu. Tem pessoas mesmo que ignoram até os interesses de outras pessoas, né? Quero subir, por exemplo, a presidência numa empresa, eu teria que passar por cima de outras pessoas. Aquele lá pode ser uma pessoa que possa tirar meu sonho, né? Então, não estão mais nem aí para o próximo. Querem passar um por cima do outro. É esse o mundo em que estamos vivendo hoje. Mas aí eu te pergunto, quem é o meu próximo? Você conhece o seu próximo? Você sabe quem é o seu próximo? É o que vamos descobrir hoje. Porque uma coisa interessante é que quando a gente pergunta quem é o nosso próximo, mas não perguntar assim como eu estou fazendo, mas no nosso fundo, nos questionar quem é o meu próximo, só essa pergunta em si, ela desvia o foco egoísta da gente. E a gente passa a se preocupar mais com outras pessoas. E a pergunta, quem é o meu próximo? Ela levanta questões profundas, como solidariedade, exploração sexual, trabalho escravo, questão de fome e miséria que temos no mundo.
Então a gente, quando pensa no próximo, pensa quem é o próximo, então a gente começa a imaginar mais como é que está o mundo, como ele está tão miserável ultimamente. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Hoje nós teremos mais uma série de parábolas de Jesus, para você também que está no Facebook nos assistindo, e depois no YouTube, que nos acompanha também. Hoje teremos mais uma série, que é a parábola do bom samaritano. Essa é onde a gente vai entender mais sobre essa pergunta: quem é o meu próximo? Nessa parábola, Jesus mostra que o nosso próximo não significa unicamente alguém da igreja ou fé que pertencemos. Ele não faz referência à nacionalidade. O meu próximo é só brasileiro. Não, não é isso. Nem de cor, nem de distinção de classe. Nosso próximo é toda pessoa que carece de nosso auxílio. Nosso próximo é toda pessoa ferida e magoada pelo nosso inimigo. O nosso próximo é toda pessoa que pertence a Deus. Então, abra comigo lá em Lucas, já estão com suas Bíblias abertas. Vamos ler o primeiro versículo, está escrito assim, o versículo 25. Acharam? Amém? Isso. Amém. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A parábola do bom samaritano, ela foi inspirada através dessa pergunta. A pergunta de um intérprete da lei, um doutor da lei. Você percebe que não se trata de qualquer pessoa? Não é qualquer pessoa. Era alguém que conhecia a palavra de Deus. Alguém que sabia o que estava escrito. Mas como está escrito também, diz que ele testou Jesus. Só que Jesus, sabendo que ele estava sendo testado, lhe fez mais duas perguntas. E essas duas perguntas são importantes. Olha o versículo 26. Ela diz assim: Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Olha que interessante. Ele faz duas perguntas que eu acho cruciais para toda essa parábola. Ele pergunta o que está escrito e como ele interpreta, que são duas coisas diferentes, né? São duas coisas diferentes, porque vocês vão entender aqui que ele interpreta de uma forma diferente do que Jesus ensinava e do que realmente está escrito na lei. Isso abre os nossos olhos, que a palavra pode estar aberta a qualquer tipo de interpretação. Se não for guiada pelo Espírito Santo, nós podemos interpretar de qualquer maneira. Mas o doutor da lei, né, no versículo 27, ele responde com maestria, né? Logo ele era um intérprete, um estudioso. Olha o que ele diz no versículo 27. E isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora olha que no versículo 25 Jesus responde: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele cita dois textos do Antigo Testamento. O primeiro texto está em Deuteronômio, capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, e Levítico, capítulo 19, versículo 18. Depois dá uma verificada em casa aí, né, que vocês vão ver como ele cita esses dois primeiros textos.
ele apresenta aqui os dois grandes princípios que dependem toda a lei e os profetas. Embora falasse tão bem, né? Porque o cara chega aí e fala assim, o texto da Bíblia para o próprio Cristo, né? Falou tão bonito. Embora ele falasse tudo lindo, ele não passava de um teórico. Apenas uma pessoa que vivia da teoria. Porque na hora que vêssemos os atos dele, iríamos entender que ele era um falso adorador. Ele não vivia nada do que professava. Ao contrário de Cristo, que além de ensinar tão bem, ele vivia tudo o que ensinava. Cristo, em seus ensinamentos, sempre apresentava a lei como uma unidade divina. Como assim? Ele mostrava que era impossível guardar uma lei e acabar violando outra. Porque um mesmo princípio anima todas as outras, ou seja, a alma é a alma de todos. Não é isso que diz lá em Tiago? Vamos lá em Tiago, no capítulo 2, no versículo 8 ao 10. Amém? Tiago capítulo 2, versículo 8 ao 10. Que está escrito assim: Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazei concepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Não adianta, então, qual é a lei? Os 10 mandamentos, está lá. Se você tropeça ali no ato de cobiçar, por exemplo, então você tropeça sobre todas as outras. Você cometeu pecado. É pecado. Então vamos prosseguir, voltando lá para Lucas. O destino do homem será determinado pela obediência a toda a lei. O doutor da lei, aquele homem que perguntou a Jesus, sabia que ele não guardava nenhum dos 10 mandamentos. Porque se ele peca contra um, peca contra todos. E ele estava convencido de que as palavras de Jesus eram verdadeiras. As palavras de Cristo eram verdadeiras. Porém, ele, em vez de ser humilde e pedir perdão pelos seus pecados, ele foi orgulhoso. E olha o que ele fez. Ele lhe fez uma outra pergunta para Jesus. Olha só, no versículo 29, Lucas 10, 29, que está escrito assim: Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? A mesma pergunta que eu fiz para vocês. Quem é o nosso próximo? Quem é o meu próximo? Será que a gente sabe? Então Jesus passa a contar a parábola do bom samaritano. Por quê? Para que o doutor da lei, e nós também, pudesse por si mesmo entender e reverter a pequena e reduzida concepção de que ele tinha com relação à pessoa humana e o seu valor diante de Deus. Então é esse o motivo que Jesus quis contar a parábola do bom samaritano. Mas vamos lá, versículo 30 adiante. Vamos entender um pouco. Olha só, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de
tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Essa é a parábola do bom samaritano. Mas para entendermos bem, veja o seguinte: o homem que foi roubado e foi deixado quase semi-morto, ele estava vindo da onde? Ele estava vindo de Jerusalém. E qual era o caminho dele? Jericó. Na jornada, eu pesquisei um pouquinho sobre isso e disse que aquele caminho, que também é citado lá em Josué, era um caminho perigoso. Ele ficava ali no deserto da Judéia. O caminho passava por uma garganta rochosa e deserta. Era infestada de ladrões. Eu não lembro muito o nome que é dado lá em Josué, mas se refere exatamente a um local violento. É um local de violência, aquele lugar. Aí o viajante, o que aconteceu? Foi atacado. É previsto, né? Se você vai passar por um lugar que é perigoso, é a previsão que você possa ser roubado, possa ser atacado, né? Por isso que quando a gente não entra em becos, essas coisas, não é? Porque senão a gente pode passar mal ali. E ele foi despojado de tudo que possuía e abandonado quase morto no meio do caminho. Agora, eu li aqui toda a parábola. Quais são os 3 personagens que aparecem? Vamos lá. O sacerdote era um homem de Deus. O levita e o samaritano. 3 personagens Jesus cita. 3. Mas vamos entender cada um desses personagens, né? Para entendermos bem, vamos lá. Vamos ler o versículo, só o começo do versículo 30, 31 e 32. Olha só. Certo homem descia de onde? Jerusalém para onde? Jericó, não é? Olha o versículo 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Olha que interessante. Aí olha no versículo 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar. O mesmo caminho. Os 3 faziam os mesmos caminhos. O homem que foi assaltado e deixado quase morto, o sacerdote e o levita. Só que o samaritano, a gente dá a entender que ele não fazia o mesmo caminho. Ele fazia um caminho próximo ali. Olha o que diz. Certo samaritano que seguia o seu caminho. Ele não seguia o mesmo caminho que os outros 3. Ele seguia outro caminho. Interessante, né? Agora, para entendermos bem, porque o levita e o sacerdote passam por ali, a gente tem que entender uma coisa. Jerusalém. O que tinha em Jerusalém? Tinha o templo, né? Tinha o templo. Qual era o papel do sacerdote? O sacerdote, ele era um dos líderes espirituais daquela época. Então, ele tinha seu horário de trabalho. Só que muitos sacerdotes, muitos levitas, tinham suas moradias aonde? Em Jericó. Então, provavelmente, ele estaria voltando do trabalho, ele estaria voltando para casa.
Mas, espera aí, não era papel do sacerdote ajudar aquele homem? Era papel. Não é isso que diz lá em Êxodo e Levítico, onde tem as funções do sacerdote? Era dever dele ajudar aquele homem. Era dever do levita. Agora vamos ao levita. O que o levita fazia? O levita era das tribos de Levi. Ele cuidava dos cânticos, da música, dos louvores a Deus no templo. Então, provavelmente, também estaria voltando para a sua residência. Mas eu li uma coisa interessante no livro Parábolas de Jesus, que ele diz que a irmã Ellen White fala assim: ele foi curioso de saber o que acontecera. É tanto que ele cita aqui, ó. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, né? Olha só, ele foi curioso em saber o que estava acontecendo. Deteve-se e contemplou o sofredor. Ou seja, ele ficou olhando o sofredor. Ele viu o cara lá quase morto mas só que diz aqui, estava convicto de seu dever. Tanto ele quanto o sacerdote sabia qual era o dever deles naquela hora. Eles sabiam que eles tinham que fazer. Mas só que não era um trabalho agradável. Não era agradável aos olhos deles. Desejou não ter vindo por aquele caminho para que não visse aquele homem ferido. Persuadiu-se de que não tinha nada a ver com o caso e então passou de largo. Olha que interessante. Você já pensou se a pessoa lá morrendo, precisando de sua ajuda, e você, não, eu não vou ajudar não, eu não tenho nada a ver com isso, e ir embora? É horrível. Agora vamos ao samaritano. O samaritano, geralmente, eu acredito assim, que ele não estava no mesmo caminho. Ele não estava vindo de Jerusalém para Jericó, né? Ele morava em Samaria. E eles eram odiados pelos judeus. Então, nem sequer podiam andar nas ruas que os judeus andavam. Já possivelmente ele avistou de longe aquele homem. Ele avistou de longe. E o que ele fez? Com carinho e amor, ele tratou daquele homem. Ele tratou daquele ferido. Ou seja, tanto o sacerdote como o levita, eles professavam o quê? Piedade. Sabe, a gente, por exemplo, aqui na igreja, a gente professa a palavra de Deus, né? E a gente professa a vinda de Cristo. É o mesmo do que dizer que Cristo irá voltar e você acreditar que não volta. Né? Está professando por quê se não acredita? É a mesma coisa que os levitas e sacerdotes professavam. Professavam piedade e não agiram com piedade. Foi um samaritano que mostrou quem era o verdadeiro convertido ali. Era o samaritano. Dando essa lição, Jesus apresentou os princípios da lei de maneira direta e incisiva, mostrando aos ouvintes que eles tinham negligenciado a prática destes princípios. Suas palavras eram tão definidas e acertadas que os ouvintes não conseguiram achar nenhuma oportunidade para contestar Jesus. Aquele doutor da lei não tinha nada para condená-lo, não tinha nada para acusar. Então Jesus fez a pergunta. Olha aí no versículo 36, Lucas 10, versículo 36. Jesus perguntou assim: qual destes homens parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Versículo 37, o doutor da lei responde: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe diz: vai e procede de igual modo. Notaram uma coisa? Jesus citou sacerdote, levita e o samaritano.
Se eu faço uma pergunta direta para vocês, assim, quem agiu quem foi o próximo daquele homem? Samaritano, né? Mas notaram a resposta do intérprete da lei? O que o intérprete da lei diz? Olha só. O que usou de misericórdia para com ele. O judeu odiava tanto os samaritanos que não ousava nem sequer citar o nome deles. Acredita nisso? Eles não ousavam, eles não gostavam, eles odiavam. Eles odiavam os samaritanos. Mas sabe qual é a grande diferença entre os judeus e os samaritanos? A grande diferença era de crença religiosa. Era uma questão envolvendo ao culto verdadeiro. Era essa a grande diferença. Os fariseus não gostavam dos samaritanos. Eles não diziam o nome dos samaritanos. Em vez disso, eles jogavam as piores, as amargas maldições para cima de Samaria. A antipatia por eles era tão forte que quando aquela mulher, vocês se lembram, está lá em João capítulo 4, versículo 9, aquela mulher, onde Jesus pediu água para ela achou estranho. Olha o que ela diz lá em João 4, versículo 9. Como, sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Viu como a gente vê aí a antipatia que tinha. Eles odiavam os samaritanos. Mas vendo pela parábola de Jesus, a gente entende uma coisa. O sacerdote e o levita, justamente a obra de que o Senhor os incumbira de fazer, eles deixaram para um samaritano que é odiado por eles, eles deixaram para um samaritano fazer. Ué, se eles odiavam tanto os samaritanos então não deveriam fazer isso, né? Mas, claramente, aquele homem que foi assaltado, que foi deixado quase morto, ele estava vindo da onde? De Jerusalém, Provavelmente aquele homem era o quê? Judeu, não é? Era judeu, igual os sacerdotes, igual os levitas. Mas eles deixaram para quem? Para os samaritanos. Os samaritanos, aqueles que eles, vamos dizer, jogavam maldições, aqueles que eles diziam que não prestava, a raça ruim, né? Foi para eles, os samaritanos, que eles deixaram. O samaritano, sim, cumpriu o mandamento. Amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Ele mostrou assim ser mais justo do que os que o condenavam. Agora, para a gente entender os personagens, essa é a parte mais importante. Entender quem é quem aqui nos personagens. Quem era o homem que foi assaltado e deixado quase morto? Jesus se referia, sabe a quem? Ao doutor da lei. Era ele que era o homem que estava lá. Ele estava sendo usado pelos sacerdotes e pelos levitas para incriminar quem? A Jesus. Era ele que estava sendo assaltado e deixado quase morto pelo inimigo. Ele era o homem que estava lá precisando de ajuda. Ele achava-se extremamente bom em seu próprio conceito, por conhecer a lei, porém ele enganosamente acreditava que seria salvo por ela. Interessante. Olha o versículo 25. Olha a pergunta que ele faz para Jesus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos supor que eu sou o filho do irmão Walter. O irmão Walter tem uma riqueza enorme e ele vai deixar a herança para mim. Eu recebo essa herança porque mereci ou porque eu sou filho dele? Porque eu sou filho dele. Só que essa pergunta aqui, ela nos leva a ver que
ela apresenta, na verdade, uma temática diferente de salvação. A gente é salvo pelo quê? Pela graça. E ela está indicando o quê? Salvação pelas obras. Pelas obras. Por isso que ele pergunta, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Nada. Você não precisa fazer nada. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós recebemos a salvação porque somos filhos de Deus. Não merecemos. Nós somos pecadores. Não merecemos aquilo. Mas Deus nos dá de graça, porque somos filhos dele. Viu como era o homem? Ele era o homem que estava lá precisando? É ele que foi assaltado. Agora vamos ver. O que seria a hospedaria? Não fala aqui que o bom samaritano, o samaritano lá, pegou o homem, cuidou das feridas e levou para aonde? A hospedaria. A hospedaria, irmãos, é a igreja. Ah, como assim a hospedaria é a igreja? A igreja recebe ladrão, a igreja recebe adúltero, a igreja recebe até macumbeiro, político, todo tipo de pessoa a igreja recebe. Todo tipo de pessoa. Ah, sim. Então o que somos? Os hospedeiros. Nós é que recebemos as pessoas. Se somos os hospedeiros, quem era aquele samaritano? Aquele samaritano era Jesus. Era Cristo aquele samaritano. Ele é que pega o homem ferido e leva até a hospedaria. Jesus é que traz os feridos para este lugar. É Jesus que traz. Nós fomos enfermos um dia e somos ainda estamos sendo tratados, mas um com os outros. Nós somos os enfermos e também somos aquele que recebe, o hospedeiro, não é isso que chama? O hospedeiro. Então, olha só o que o hospedeiro, Jesus, o hospedeiro, o que o homem, o bom samaritano, diz no versículo 35. Ele dá esse recado aí para nós. Olha o que ele diz. Bem no versículo 35. Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Notaram? Que aqui também tem a profecia da volta de Jesus. Ele traz o ferido até a igreja. E ele diz para nós, cuida dele, cuida deste homem, cuida desta mulher. E se você gastares algo mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Qual foi o hino que a gente louvou? O primeiro. Breve Jesus voltará. Eu escolhi exatamente por isso esse hino. Eu coloquei ele lá na parábola do semeador e coloquei novamente aqui. Porque até aqui, na parábola do bom samaritano, Jesus nos diz para a gente cuidar um dos outros. E se a gente gastar algo mais, ele irá nos indenizar. É em dinheiro? É em quem? Hein? Salvação, no nosso galardão, não é isso? Isso mesmo, bênçãos celestiais. Ele está dizendo para mim e para você, cuida de quem eu trago até a igreja. Cuida. Meus queridos irmãos, o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele manifestou por nós um amor que amor humano nenhum irá igualar.
A gente fala assim, o amor de uma mãe por um filho não tem, é inigualável. Imagine a de Deus por nós. É muito maior. Quando estávamos moídos à morte, compadeceu-se de quem? De nós. Não passou de largo como sacerdote, nem um levita. Não nos abandonou desamparados, nem nos deixou perecer sem esperança. Não permaneceu lá no lar santo e feliz, onde ele era amado por toda a sua criação e por todos os anjos. Viu nossa cruel necessidade. Ele advogou por nós. Ele advoga, né? Ele é o nosso advogado. Ele morreu para salvar todos nós. Ele rogou pelos seus assassinos. Lembra o que ele diz quando ele estava crucificado? O que ele diz? Perdoa-nos, Pai. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Aqueles homens estavam matando o Rei dos Reis na cruz. E mesmo assim, Jesus, o nosso Salvador, ainda intercedeu por aqueles homens. E ele diz para mim e para você: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34. Cuidemos das pessoas que o Senhor traz até nós. Às vezes ele não vai trazer até aqui, mas ele às vezes te leva na sua casa. Às vezes é seu vizinho. Às vezes é seu amigo do trabalho que precisa. E você quer agir como um sacerdote ou levita ou como um bom samaritano? Há muitos filhos à beira do caminho e outros que já estão aqui na hospedaria, que precisam ser o quê? Amados. Não é porque está na igreja, não é seu parente, que você não vai amar seu irmão. É isso que ele pede, que nós amemos uns aos outros. Se você tem reclamado por ver tanta gente ruim na igreja, eu quero que você se lembre de uma coisa. Mateus 18:11. Vamos ler? Vamos lá, Mateus 18:11. Ai, ai. Que diz assim: olha só, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então não pense, eu sempre comecei a pôr isso na minha cabeça. Nós não somos uma igreja triunfante. Nós somos a igreja militante. O que isso quer dizer? A triunfante é aquela que vai estar sem pecados, já vai estar no céu, porque já triunfou, não é isso? E nós estamos em pecado, e a gente milita contra o pecado. Então, não julgue porque alguém é ruim aqui na igreja, porque se ele veio até aqui, é porque Cristo nos trouxe. Como o irmão Walter falou aqui para mim, sobre mim, né? Sou um rapaz que estou sendo moldado. Todos nós estamos, não é, irmão Walter? Todos nós. Então, não critique. Em vez disso, ajude-o, ame-o, alimente-o, porque é disso que ele precisa. Para encerrarmos, entoaremos o hino Mãos 324.
Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer, na beleza natural e o encanto digital dessa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Amém. É desejo seu, junto com Cristo, se unir às mãos de Cristo para a causa em prol do amor? Se for esse o seu desejo, de você também que está nos assistindo agora, se for esse o seu desejo, ponha-se de pé, em casa mesmo, e eu irei orar por todos nós. Amém? Oremos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nós te damos graças, Senhor, porque Tu nos ajudou. Até aqui nos mostra a maravilha do reino dos céus. E nós, Senhor, aqui, juntos, estamos esperando aqueles que o Senhor traz até aqui para podermos ajudá-los, assim como o Senhor nos ajudou. Também, Senhor, te peço, nos leve até essas pessoas que precisam do Teu amor, que precisam conhecer o Teu Evangelho, precisam conhecer este Deus amoroso, este Deus piedoso, um Deus que nos ama, que mesmo pecando contra Ti, nos ama e nos perdoa de todo o nosso pecado. Por isso te peço, Senhor, nos leve até essas pessoas e aquelas que o Senhor trouxer até aqui, que nós possamos tratá-los bem, que possamos amá-los e também alimentá-los e respeitá-los. Nos ajude, Senhor, também a seguir, a obedecer os Teus mandamentos, porque nós obedecemos, Senhor, não porque é uma lei, mas porque nós Te amamos e nós queremos estar perfeitos para Ti. Por isso, Senhor, nos guie e nos ajude, nos dê uma boa semana. Traz a cada um de nós uma pessoa necessitada que possamos ajudar. E nos ajude a não virar as costas para essas pessoas.
porque assim como nós precisamos, eles também precisam de nós, e que possamos estar aptos para ajudá-los. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Amém. Boa semana. Amém.